Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente na sua vida e na vida dos seus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pelo YouTube, ou a você que também nos assiste pelo site www.iadpeplay.org.br, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que diariamente não só assistem ao programa, mas têm interagido através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, enviando a sua mensagem. A você também que está enviando a sua mensagem pelo WhatsApp do programa. Eu fico muito agradecido pelas muitas mensagens que temos recebido diariamente. Mas gostaríamos de pedir que as perguntas sejam enviadas, por gentileza, para o WhatsApp do programa. Está aparecendo aí na sua tela, 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, se você é aluno dessa escola de teologia na sua casa, dessa aula de escatologia no seu lar, você sabe que nós estamos estudando um dos eventos mais importantes da escatologia, que é o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já tivemos a oportunidade de estudar diversas profecias acerca do reino milenial. O que foi que os profetas falaram acerca desse reino? O que foi que Deus mostrou em sonhos a Nabucodonosor, a Daniel, acerca do reino que será estabelecido na terra no futuro? No programa anterior, nós iniciamos um tema por demais importante também, que são as 3 escolas de interpretação do milênio. Foi o assunto da nossa aula de ontem e, como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular para que você que assistiu o programa possa rever, possa reforçar o aprendizado e, se por alguma razão você não pôde assistir, você pelo menos tenha uma ideia do que nós abordamos ontem no programa. Então, nós vimos ontem sobre as 3 escolas de interpretação. Antes de eu revisar o assunto, eu quero relembrar mais uma vez que são formas distintas dos teólogos interpretarem a doutrina do milênio. Quando falamos sobre escolas, não estamos falando sobre prédios, sobre colégios, nem sobre seminários teológicos. Nós estamos falando sobre interpretações. Eu poderia substituir esse tema sobre as principais interpretações acerca do milênio. E dissemos ontem também que isso não vai afetar a salvação. Então, não é uma questão que vai afetar a salvação de ninguém. Então, são formas distintas dos teólogos interpretarem a doutrina bíblica do milênio. Vamos recapitular rapidinho o que vimos ontem. Então, nós vimos ontem que existem 3 escolas principais sobre o milênio, que é o amilenista, o pós-milenista e o pré-milenista. Vamos ver primeiro o que é que diz o amilenista. Então, esse termo significa sem milênio. Eles não acreditam no reino literal. Eles acreditam que o milênio é a forma que Cristo está dominando no coração dos crentes. Vimos também que para os amilenistas, aquele aprisionamento de Satanás não é literal. Isso fala do estado atual dos crentes que estão lá no céu, estão lá no paraíso. Não acredita que isso seja literal. E também vimos ainda sobre o amilenismo, que ele sustenta que o reino de Deus está presente no mundo, porque Cristo está governando no coração do seu povo através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. Mas dissemos também por que é que nós não cremos nessa interpretação. Qual é a razão, qual é o motivo pelo qual nós não cremos na interpretação amilenista? Porque as profecias mostram que Jesus reinará sobre todo o mundo no futuro. Nós lemos esses versículos, essas profecias no programa anterior. A outra escola de interpretação é a escola pós-milenista, né? Ou pós-milenarismo, ou pós-milenarista, são termos distintos, né? Mas para falar sobre a mesma escola de interpretação. E acredita que o retorno de Cristo vai se dar depois do milênio. Por isso diz pós-milenismo. Jesus vem depois do milênio. Jesus não vem para implantar, ele vem exatamente depois do milênio. E essa interpretação diz que através da pregação do evangelho haverá um tempo de prosperidade na terra. Vimos ainda sobre essa escola que a atual
era que vivemos vai ser absorvida na era milenar à medida que o evangelho está sendo pregado. Então, à medida que as pessoas vão se convertendo, o mundo vai se tornando em paz, como diz as profecias acerca do milênio. Mas dissemos também que nós não cremos na interpretação pós-milenista, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque o mundo não será cristianizado. Essa é a realidade. Nós lemos dois textos bíblicos que mostram claramente que nem todas as pessoas vão crer em Cristo. Pelo contrário, existem religiões que estão crescendo no mundo hoje mais do que o cristianismo. Isso é difícil nós entendermos isso, mas é a realidade. E também nós dissemos que o estabelecimento do reino de paz e de justiça na terra será estabelecido por Cristo, não através da pregação do evangelho, não através da evangelização dos povos. E também no programa nós concluímos com essa tela aí, só que não deu tempo nós lermos todos os textos. Qual é a nossa escola de interpretação? A nossa escola é pré-tribulacionista e pré-milenista. Por favor, o mapa, eu vou voltar para essa tela porque nós não concluímos ontem. Mas veja, quanto ao arrebatamento da igreja, nós somos pré-tribulacionistas. Por quê, professor? Nós cremos que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Por essa razão, nossa escola é pré-tribulacionista. E por que nós somos pré-milenistas? Porque Cristo vem antes do milênio. Nós não cremos que esse reino aqui ele é espiritual, nós cremos na literalidade. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras e implanta o seu reino milenial. Vamos voltar para a nossa tela que nós não concluímos ontem. Então, de acordo com essa escola, a que nós cremos, a que nós defendemos, a que nós acreditamos que seja mais coerente, de acordo com as profecias bíblicas, o Senhor Jesus virá no final da grande tribulação. Com quem ele virá? Com a sua igreja. Para que ele virá? Para estabelecer o reino aqui na terra. Quanto tempo será esse reino? 1000 anos. Esta interpretação está fundamentada nas muitas profecias bíblicas messiânicas encontradas na Bíblia. Abre aqui, por gentileza. Eu quero falar algo a você simplesmente tremendo, simplesmente extraordinário. Essa profecia aí de Gênesis capítulo 49, versículo de número 10. Ela é extraordinária. Isso aconteceu mais ou menos há 3.600 anos atrás, quando Jacó, próximo da sua morte, ele vai abençoar os seus filhos. Isso era mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo. Onde estava o povo hebreu? Estava lá na terra de Gósen, lá no Egito. José, governador do Egito, ele havia chamado Jacó. E Jacó, perto da sua morte, ele abençoa seus filhos. Só que essa bênção de Jacó, ela é profética. Eu fico encantado, eu fico maravilhado com essa profecia, que você já leu muitas vezes e talvez passou desapercebido. Glória a Deus. Mas veja o que diz Gênesis capítulo 49, versículo 10. Detalhes. Quando o povo hebreu estava no Egito, e não havia, humanamente falando, nenhuma perspectiva de reinado naquele povo. Não havia nenhuma perspectiva. Mas veja o que Jacó disse a seu filho. 49, versículo de número 10. Deixa eu ler o versículo 9. Ele vai dizer assim, Judá é um leãozinho, falando acerca de Judá, um dos seus filhos, né? Versículo 10. Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele a quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Veja que coisa tremenda. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, em outras palavras, 1.600 anos antes de Cristo, eu posso dizer aí, mais ou menos 700 anos antes de ser estabelecido o reinado lá em Israel, nós vamos perceber que Deus já estava mostrando a Jacó que o cetro, você sabe o que é o cetro? Aquele instrumento que o rei usa. O cetro não iria se arredar de Judá. Por quê? Porque Jesus vem da linhagem através de Judá. Jesus é descendente de Abraão através de Judá. Então ele disse, o cetro não vai se arredar de Judá, até que venha a Siló. E essa palavra Siló não refere-se a uma localidade, mas sim
aquele a quem pertence o reino. Por isso que eu li na Bíblia Viva. Eu vou ler mais uma vez. Ninguém tirará o cetro dele. Dele quem? De Judá. Até que venha aquele a quem ele pertence, e os povos lhe obedecerão. Sem dúvida, essa foi uma das primeiras, talvez a primeira profecia acerca do reino milenial. Nós já lemos ontem Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, mas hoje eu quero ler Lucas, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 1, versículos 31 a 33, que é exatamente o anúncio que o anjo fez a Maria, a Virgem Maria. A epígrafe diz isso, o anúncio do nascimento de Jesus. O que foi que o anjo falou a Maria acerca do filho que dela iria nascer? Capítulo 1 de Lucas, versículos 31 a 33, assim: eis que em teu ventre conceberás. Isso é Gabriel dizendo a Maria. E darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Glória a Deus. Vamos pensar naquela cena? Vamos imaginar agora? Pense comigo. Uma virgem que não havia ainda casado, que não havia tido relações, que era pura, virgem, aí chega um ser angelical dizendo, olha, você vai engravidar, você vai ter um filho, e tem um detalhe. Qual é o detalhe? Deus entregará o trono de Davi, seu pai, ou seja, esse menino que vai nascer de ti será rei. Versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó. Por que eternamente? Eu já expliquei isso. Porque depois do milênio, vamos para o mapa, por gentileza, para as pessoas não esquecerem. Professor, eu estou com dúvida, professor, porque o senhor disse que milênio é 1000 anos. Mas aqui o anjo está dizendo a Maria que ele vai reinar para sempre. É porque o reino nunca passará para ninguém. Quando acabar o milênio, ele julga os homens aqui no juízo final e continuará reinando pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. O anjo disse à Virgem Maria, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino, disse o anjo Gabriel, nunca terá fim. Vamos voltar para a tela, o último versículo, por gentileza, que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Observe, Jesus há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Glória a Deus. E Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 15, diz ainda, estamos falando sobre a escola pré-milenista. Nós somos pré-milenistas porque cremos na interpretação literal de um reino literal, Cristo aqui na terra. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15, diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de quem? De nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, isso está mostrando bem claro que o reino de Cristo não é simplesmente espiritual como hoje, o fato dele estar reinando no coração dos crentes. Não, é literal. Cristo reinará sobre todo mundo, como diz as profecias bíblicas. Ainda sobre o pré-milenismo, o que é que nós podemos dizer ainda sobre o pré-milenismo? Pode passar a tela, por gentileza? Diz assim, essa escola de interpretação, pode abrir a tela, essa escola de interpretação acredita que Jesus voltará literalmente para estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Quando é que isso vai ocorrer? Após o período da grande tribulação e antes do juízo final e do estabelecimento do novo céu e da nova terra. Vamos voltar para o mapa para nós explicarmos melhor? Então, nós vimos aqui que depois da grande tribulação, Jesus desce do céu com poder e grande glória, ele julga as nações, ele implanta o seu reino milenial. Então, o reino milenial, ele está entre o julgamento das nações, posso dizer assim, ou a grande tribulação, e o juízo final. E se lermos Apocalipse capítulo 20, nós vamos observar versículos de 1 a 6,
fala do milênio, versículos 7 a 10 fala da última revolta de Satanás, versículos 11 a 15 fala exatamente do juízo final. E Apocalipse capítulo 21 e 22 fala exatamente do novo céu e da nova terra, que será tema dos nossos próximos programas. O que é que nós podemos dizer ainda sobre essa escola pré-milenista? Os pré-milenistas, ou a escola de interpretação pré-milenista, acredita que as referências a 1000 anos em Apocalipse 20 devem ser interpretadas literalmente. Volte para cá, por gentileza. Nós teremos oportunidade, se Deus assim nos permitir, acredito que ainda este mês, de iniciarmos uma série de estudos baseados no livro do Apocalipse. Se Deus nos permitir, vamos explicar, vamos comentar versículo por versículo. E claro, nós entendemos que nem tudo no Apocalipse é literal. É claro, tem muita coisa no Apocalipse que nós cremos que seja figurado, simbólico. Por exemplo, as duas bestas, nós já vimos que não é duas feras, são o quê? 2 homens, um líder político e um líder religioso. Nós vimos, por exemplo, que aquela mulher grávida, com ânsia de dar à luz, vestida de sol, o que é? A nação de Israel, o menino quem é? Representa Cristo. Então, nem tudo é literal. Mas eu posso dizer também que no livro do Apocalipse, nem tudo é figurado e nem tudo é simbólico. Existe no livro do Apocalipse a literalidade. Por exemplo, no capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto, aquilo foi literal. Jesus apareceu a João. As 7 cartas às igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3, aquilo é literal. Realmente havia 7 igrejas, realmente João escreveu 7 cartas. Capítulo 4, a visão do trono da majestade, foi literal. João foi lá e viu os 25 tronos, o trono de Deus mais 24 tronos. Capítulo 5, o livro selado com 7 selos. João viu o livro selado com 7 selos. E assim sucessivamente. Há muita literalidade no livro do Apocalipse. E se você ler Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 6, você vai perceber que 6 vezes é repetida a expressão 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então, assim como nós cremos que as 2 testemunhas são 2 homens, assim como nós cremos que os 144 mil judeus são realmente literais 144 mil, nós cremos também que 1000 anos é no sentido literal. Nós não cremos no milênio 1000 anos como um período de tempo indeterminado, ou baseado naquela expressão do apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não, nós cremos que 1000 anos ali em Apocalipse 20 é no sentido literal. É o que diz a escola de interpretação pré-milenista. E, para concluir a nossa aula hoje, nós vamos falar quem é que vai participar do milênio. Quem são as pessoas? Quais são os grupos de pessoas que vão participar desse reino milenial? Então, pelo menos 3 grupos de pessoas estarão participando do milênio, não é? E eu espero que você esteja enquadrado aí em um desses 3 grupos, amém? Primeiro, quem é que vai participar? A igreja, que é composta aí de 2 grupos. Vamos para o mapa, por gentileza. Quem é que vai participar do milênio? Primeiro lugar, a igreja, que é composta aqui tanto dos justos que estão no paraíso, que hão de ressuscitar, quanto os salvos que serão arrebatados. Para onde iremos? Para o tribunal de Cristo após o arrebatamento. Depois, para onde iremos? Para as bodas do Cordeiro. E depois, nós voltaremos com Cristo, para reinarmos com Ele. Então, primeiro grupo que vai participar desse reino milenial, e eu diria que nós não seremos simplesmente súditos, nós estaremos reinando com Cristo. Você vai perceber isso quando lemos essas profecias. Abra a tela, por gentileza, para nós vermos os textos bíblicos, né? Não, mostra aqui, por favor. Pode, sim, abrir. Então, aqui está representando os justos que ressuscitaram na ocasião do arrebatamento, e aqui representa os santos que foram arrebatados. Vamos lá para os textos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e diz o apóstolo Paulo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quero dar ênfase a essa expressão aí. Paulo diz: e assim estaremos
sempre com o Senhor. Se Cristo estará aqui na terra reinando, é claro que a esposa estará com ele. Então, a noiva de Cristo, que é a igreja hoje, estará com ele, reinando na terra. Isso é o que diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O que é que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 6? Diz assim, deixa eu ler o versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, isso é uma dedicação das 7 cartas, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, glória a Deus por isso. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. Para Deus e seu Pai, a Ele glória para todo sempre. Então, Cristo fez em nós o quê? Reis e sacerdotes. Então, nós estaremos reinando com Cristo. Capítulo 2, versículo de número 26 do livro do Apocalipse, é a promessa de Cristo aos vencedores. Capítulo 2, versículo 26, diz assim, e ao que vencer detalhes e guardar até o fim as minhas obras, Deus diz, eu lhe darei poder sobre as nações. Inclusive, quando nós comentamos aqui sobre o tribunal de Cristo, nós cremos nisso, que o galardão é exatamente essa autoridade que nós teremos sobre nações. Nós cremos nisso. Cristo estará em Jerusalém e a igreja estará espalhada pelo mundo, reinando com Cristo. Para que as ordens, para que as normas, os mandamentos que saem lá de Jerusalém, porque de Sião sairá a lei, conforme Isaías capítulo 2, e nós estaremos espalhados pelo mundo em regiões, não sentado num gabinete, não numa secretaria, não num lugar físico, mas espiritualmente, como estão os anjos hoje. Você sabe disso, que os seres angelicais, existem seres angelicais que estão lá diante do trono de Deus. Você sabe disso. Os serafins, onde estão os serafins? Os serafins não vêm aqui à terra. Os serafins não aparecem aos homens. Os serafins onde estão? Estão lá diante de Deus, louvando, glorificando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas existem anjos que estão aqui na terra. Daniel capítulo 10 mostra isso. Existem anjos que são responsáveis por regiões, como o arcanjo Miguel, que é o protetor da nação de Israel. É o guerreiro que luta a favor do povo de Israel. Glória a Deus! E no milênio nós estaremos assim, sobre as regiões, reinando com Cristo. Capítulo 5, versículo 10 do livro do Apocalipse ainda. Estamos falando sobre o quê? Quem são as pessoas que vão participar do milênio? Em primeiro lugar, a igreja. Estamos provando isso biblicamente. Capítulo 5, versículo 10 diz assim, e para o nosso Deus os fizestes o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estaremos reinando com Cristo, não é? Então, muitas vezes somos desprezados pela sociedade, humilhados pela sociedade, ridicularizados pela sociedade, mas haverá um dia, você pode dar glória a Deus por isso, em que nós estaremos reinando com Cristo. Você já imaginou esse privilégio, corpo glorioso, incorruptível, como rei aqui na terra, reinando, cooperando com o reino de Deus? A igreja estará presente. Quem mais? Segundo grupo de pessoas, os mártires da grande tribulação. Mostra essa imagem aqui, por gentileza. Quem são os mártires, professor? Aqueles que morrerem durante a grande tribulação. Aqueles que durante a grande tribulação não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a religião do falso profeta, não se submeteram ao culto de adoração à besta. Eles serão perseguidos, eles serão mortos. Mas veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Nós já lemos, mas não tem problema, eu vou ler mais uma vez. Diz o texto, e vi tronos. Nós já explicamos, são 25 tronos. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas. Quais almas, João? João vai dizer, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão. João,
O que foi que aconteceu com eles? Por favor, pode explicar? João diz, sim, eu vou explicar. Diz assim, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Glória a Deus. Então, os mártires serão mortos, não é? Os santos, muitos santos serão mortos, decapitados, degolados, vão sofrer durante a grande tribulação. Mas depois eles vão ressuscitar e vão estar reinando com Cristo. Quem mais? Sim, só um momento, antes de eu concluir. Esse grupo que falamos, a igreja, juntamente com os mártires, como eles estarão em corpos gloriosos e incorruptíveis, como os seres angelicais. Nós não estaremos habitando em casas, nós não teremos que ter uma casa para morar, não, estaremos como os anjos. Você sabe disso, que os anjos que estão aqui na terra responsáveis por regiões, eles não vivem habitando numa casa, você sabe disso. Então nós estaremos como os anjos, corpo glorioso e incorruptível. As pessoas fazem muito essa pergunta, os homens vão nos ver só quando houver necessidade. Os anjos só aparecem para nós quando há uma necessidade. Talvez haja anjos aqui, e eu não estou vendo, mas se houver necessidade, ele pode aparecer. E ele aparece como ele quiser. Ele pode aparecer de vestes brancas e resplandecentes, mas ele pode aparecer normal, como um ser humano qualquer, como aqueles 2 que foram lá para a casa de Ló. E muitos outros que apareceram lá, nas páginas da Bíblia, glória a Deus. Então, nós estaremos como corpos gloriosos e incorruptíveis, espalhados pelo mundo, para que a paz, a justiça, as ordens de Cristo sejam estabelecidas na terra. Mas haverá um grupo de pessoas que estarão na terra em corpos físicos. Vamos lá, é o terceiro grupo. Que grupo é esse? As nações que escaparem da grande tribulação, as nações que forem poupadas no julgamento das nações. Lembra disso? Nós explicamos sobre esse texto. Capítulo 25 de Mateus, versículos 32 a 40. Nesse julgamento, que é o julgamento das nações, tem 3 grupos de pessoas. Pode abrir a tela, por favor, que já estou concluindo. 3 grupos de pessoas. À esquerda, os bodes. À frente de Jesus, os irmãos. E à direita, as nações ovelhas. Quem é que vai entrar no milênio? Os irmãos, que são o povo judeu, e as nações ovelhas, aqueles que ajudaram Israel. Estes, sim, estarão em corpos físicos naturais, vão casar, vão gerar filhos e vão desfrutar da paz, da prosperidade, das riquezas que haverá aqui na terra em corpos físicos naturais.